Vamos ver. Princípios do trailer. Então, eu trouxe 2 princípios que a gente pode pegar, né, aqui no trailer, e aí depois eu quero ver se fazer um anúncio aí, vamos ver se vai dar certo aí, para conversar um pouco sobre a novidade. Bom, o trailer começa ali com o próprio Namor falando, e eu fiquei na dúvida na versão dublada se era o Marco Ribeiro que estava dublando o Namor, né, com uma outra voz e tal, mas eu fiquei na dúvida. Se alguém viu dublado, me diga aí, tá? Porque é difícil confundir, né, o Tony Stark com o Namor ali, né? Não sei, eu fiquei na dúvida. Se alguém tiver essa informação, depois me passa, que eu fiquei na dúvida. Uma frase só não deu para. Eu achei que era, né? Vou perguntar para ele, vou mandar um zap pro Marco. És tu? Eu achei que era, mas aí eu não sei, assim, no trailer original, deixa eu fechar aqui então só para terminar aqui, né? Era o Marco, né? Porque no trailer original aparece ali o nome do personagem quando ele tá falando, né? Então fala namoro, aí aparece aparece ali a frase dele, né? Então fala namoro e aí aparece a frase. Porque o que eu fiquei na dúvida é que parece que a primeira, quando ele fala ali só as pessoas mais feridas, e quando volta a outra, né? Podem ser os melhores líderes, deu a impressão que ali era o Tony Stark. A gente vai ter o Coração de Ferro no filme, então pensei que podia ser uma fase, né, do Namor mesmo e uma outra do Tony Stark juntando as duas. Né? Porque se você ouvir, prestar atenção, você vê que a primeira parte ela tem um sotaque um pouco diferente, a outra já lembra o Tony Stark. Mas não sei, né? Fica aí no ar. Né? O Marco Ribeiro deve estar no filme mas eu acho legal, né? Eu amo a dublagem dele, então para mim tá ótimo. Se ele voltar aí como Namor agora, porque vai ter uma sobrevida aí no vai voltar para o MCU, né? Depois de tanto tempo aí dublando Tony Stark. Então, os 2 princípios que eu trouxe, primeiro é essa frase de abertura do trailer: somente as pessoas mais feridas podem ser os melhores líderes. Então, eu separei aqui um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: por isso tudo suporto por causa dos efeitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Né? Então, o fato de Paulo estar conversando com seu discípulo Timóteo, um jovem pastor, né, um jovem líder da igreja, e o experiente Paulo está falando e incitando, né, fala, olha, eu suporto tudo por causa dos eleitos. Então, assim, a ideia de que as nossas experiências, essa frase aqui, eu achei ela bem forte, né? Somente as pessoas mais feridas podem ser os melhores líderes, tem a ver com você viver aquilo que você está falando para os outros fazerem, né? Se você não sofreu nada na vida, né? Um piá de prédio, como a gente chama por aqui, como a gente vê aqui, né? Você nunca fez as coisas que você fala para os outros fazerem. Então, assim, as feridas só vêm, você só cai e se machuca se você se aventurar. Né? Só vai cair aprendendo a andar de bicicleta se você subir numa bicicleta e tentar. Senão, não, nunca me machuquei andando de bicicleta, mas você também nunca andou. Então, assim, a ideia de pessoas feridas é que, assim, ao longo da jornada, você vai sofrer. Né? Um pouco do que a gente falou semana passada lá na live naquela live que deu problemas, né? muitos problemas técnicos, né? As garras do Wolverine, né? Toda vez que saca as garras, ele sofre. Né? Toda vez que você exerce seu ministério, você sofre. Então, assim, somente as pessoas mais feridas podem ser os melhores líderes. A questão é, eu vejo essa questão das pessoas feridas, alguém que passou por muita coisa ao longo da vida, mas resolveu tudo isso e a partir dali
elas estão aptas a ajudar outras pessoas naquilo onde elas foram feridas no passado. Não podemos também entender, não, a pessoa está toda detonada, quebrada, emocionalmente destruída, e aí vou ajudar os outros. Não, aí vai ser uma catástrofe, né? Aí vai ser um cego guiando um outro cego à beira do precipício. Então, as pessoas que passaram por uma série de experiências, trataram tudo isso, e a partir de agora tem uma bagagem, né? Esse é o seu testemunho, e o testemunho vai poder te ajudar a fazer com que outras pessoas recebam aquilo que você um dia sofreu. E olha que bênção, né? Naquilo que você foi ferido, você pode ajudar outras pessoas para que elas sejam curadas. Isso é tremendo, tremendo demais. Então, só temos que tomar cuidado com esse detalhe, né? As pessoas mais feridas, as pessoas hoje estão feridas, né? Temos índices de ansiedade, depressão, algo horrível. Acabamos de sair do Setembro Amarelo. Então, não pensar que, não, estou totalmente detonada, ferida, emocionalmente destruída e eu vou me tornar um grande líder. Não, você precisa resolver seus problemas, né? Para que a partir daí, aquilo que foi uma ferida, né, na alma, uma vez resolvida, a ferida se transforma em uma cicatriz. E sendo uma cicatriz, você lembra dela, você lembra do que causou aquela ferida, aquele corte, mas ele não dói mais. O problema é que a ferida, ela continua doendo se você não tratar. E ela te afeta. Então, eu acho que esse contraponto precisa ser feito nesse quesito aqui da questão das feridas, né? Então, uma vez que você passe por uma série de experiências, outras pessoas estão passando pela mesma coisa, e você que já tem uma caminhada além, você vai poder ajudar essas pessoas nas dificuldades dela. Mas resolva as feridas, né? Não deixe essas feridas abertas, porque elas vão se acumulando, né? Um corte, se você não cuidar, ele infecciona, ele vai piorando, então às vezes você tem que limpar a ferida, vai doer pra caramba, mas aí você costura, e aí aquilo vai virar uma ferida, vira uma casca, e depois vira uma cicatriz. E a cicatriz não dói mais. Embora você lembre de tudo, né? Eu tenho um corte no meu pescoço aqui, levei 14 pontos no pescoço, né? Até hoje ela está aqui. Essa queda foi aos 10 anos de idade. Então, eu ainda lembro de tudo que aconteceu naquele dia, quando eu vejo a cicatriz, mas não dói, né? Então, a gente precisa ter essa questão. Não vai jogando sujeira para debaixo do seu tapete, do tapete da sua alma. Não vai achando que as coisas se resolvem sozinhas, porque aí vai acumulando problemas, e quando você vê, você está enterrado, você está enterrada no meio de uma série de problemas grandes que você não consegue mais resolver. Então, assim, mas eu tenho muito problema, estou cheio de ferida. Me enrosquei aí numa roseira e me arranhei todo nos espinhos. Resolve um de cada vez, né? Quando a gente tem a tendência de olhar para o todo e falar, não, é impossível resolver tudo isso. A gente vê isso muito quando o pessoal está com um problema financeiro, né? O pessoal olha para o tamanho das dívidas e aí olha para o tamanho das dívidas e fala, não, é impossível pagar tudo isso. Olha o tanto que eu estou devendo, né? Mas se você colocar a lupa e for analisando detalhe por detalhe, você vai pegando uma de cada vez e vai resolvendo uma de cada vez. Aqui, com as emoções, é a mesma coisa. Resolve um problema de cada vez. Pinça lá o menos complicado de todos e vai resolvendo. Isso aqui eu preciso pedir perdão para essa pessoa. Magoei ela lá no passado. Falei coisa que não devia dela. Vai lá e pede perdão. Resolveu um problema. Né? Cicatrizou uma ferida. Alguém que você gosta muito falou mal de você e você ficou sabendo. E você não quer mais falar com a pessoa, passa mal só de chegar perto dessa pessoa, né? Vai lá, pinça esse problema lá no seu quarto escuro da alma, onde está cheio de sujeira embaixo do tapete. Tira esse aqui, não, vou resolver isso, vou conversar. Não, olha, você falou isso aqui, eu não gostei. Vamos acertar?
né? Problema com o pai, com a mãe, tá mentindo pro pai, mentindo pra mãe, vai lá, ó, eu menti para vocês, quero pedir perdão, quero me resolver, e na medida, quando você menos esperar, resolveu tudo, tá igual o Victor Zsasz, né? Lá de Gotham, né? Todo cheio de marca, mas é só cicatriz, né? Então eu acho que essa frase foi impactante, mas ela tem dois lados, né? E um é perigoso, que é justamente eu vejo muita gente que não se trata, não se resolve, não busca melhorar, e aí acaba tendo uma série de problemas, né? Na caminhada e tal. Então, um doente ajudando outro doente vai levar só a problemas. Então, assim, se sare, cuide de você, resolva seus problemas interiores, né? Enfrente seus demônios interiores, digamos assim. E aí você, a partir dali, resolveu, passou pelo processo, lavou as feridas, tirou tudo, cicatrizou, ajude outros com as feridas deles também. A analogia aqui da Larissa foi sensacional, né? Sujeira embaixo do tapete vai atacar a rinite espiritual. Muito bom. Ai, ai. Tá, então aí nós temos aqui segundo, né? Que é muito forte, né? Quando a rainha regente está falando, provavelmente na ONU, em alguma reunião dessa de países e tal, encontro de lideranças mundiais. Eles perderam o seu protetor. Nós sabemos o que vocês sussurram, né? Eles perderam o seu protetor. Eu achei essa frase também muito, muito forte. Aí separei dois textos bíblicos com relação a essa frase. Primeiro sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Então, assim, Salmo 121, 4. Então, o primeiro ponto é que nós temos um Deus que nunca está ausente, né? Ele está sempre presente, então você nunca está sozinho. Independente da sensação de estar, nós temos sensação de solidão, mas de fato você nunca está sozinho, porque o protetor de Israel ele nunca dorme, né? Ele está sempre presente, sempre alerta. Então, poxa vida, eu posso descansar nele, né? Posso descansar diante de um Deus que está sempre alerta, está sempre cuidando das nossas vidas. Isso é algo que nos alivia demais, né? É libertador saber disso, na verdade, né? É libertador saber que Deus ele está preocupado com os detalhes, né? Então a gente precisa descansar nele. Muita ansiedade que nós temos nos nossos dias é por não entender essa onipresença de Deus, esse poder todo do Deus que a gente serve, e achar que a gente precisa, às vezes, ajudar ele, né? Precisamos ajudar o Senhor a resolver seus problemas. Nós não precisamos, nós nem podemos ajudar. Então, você pode descansar em Deus com os seus problemas, com as suas aflições, coloque tudo na presença dele, que você vai ver como a vida vai ficando mais leve, você não tem que resolver todas as coisas. Já falamos aqui, você não precisa ser forte o tempo todo, né? Lembra semana passada, o que mais fez sucesso na live da semana passada foi o Wolverine, o bichinho, né? Aquele, aquele bichinho fofinho lá que é o Wolverine na vida real. Todo mundo falando, pô, mas eu não tinha ideia que o Wolverine era isso, né? Esse bicho aí. Então, e ele tem que se fazer de forte, porque se ele for fraco, ele vai ser devorado, né? Então, muitas vezes a gente tenta se fazer de forte, mas a gente não precisa. Diante de um Deus todo-poderoso como esse, um protetor que cuida das nossas vidas, nós precisamos aprender a descansar no nosso Deus. Tá? Então, esse é um ponto, né? Então, assim, é fácil olhar para o Antigo Testamento. É fácil olhar para o Antigo Testamento e saber que nós temos um Deus todo-poderoso que está lá sentado no trono, que está lá cuidando de nossas vidas. Na vida real, na vida cotidiana, é muito mais complicado. Então, eu peguei um outro texto, já no contexto do Novo Testamento, que
que mostra que Lucas capítulo 24, versículo 20 e 21, diz o seguinte: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Né? Que aquele texto do caminho de Emaús, em que Jesus caminha com os discípulos, eles contam toda a saga, né, da crucificação e tudo mais, e mostra o desespero deles. Né? Então, assim, eles estavam desesperados, porque o protetor deles tinha sido tirado, o protetor deles não está mais entre eles, né? Eles perderam o seu protetor. Os discípulos de Jesus, aconteceu a mesma coisa. Né? No período ali da crucificação até a ressurreição, esse era o sentimento dos discípulos, né? Eles perderam o protetor deles. Era assim que aqueles que não eram adeptos, né, que não seguiam a Cristo, eles olhavam para esses discípulos e falavam exatamente a mesma coisa. Eles perderam o protetor, estão desprotegidos e agora eles poderão ser atacados. Né? Então, assim, por um lado, nós temos a certeza de que o nosso Deus é onipresente, é onipotente, está sempre alerta, cuidando das nossas vidas. Por outro, na vida real, muitas vezes nós nos sentimos como os discípulos de Emaús. Embora Cristo esteja do nosso lado, caminhando conosco, nós não conseguimos enxergar a presença dele, porque estamos soterrados de problemas, de desafios e de uma série de coisas. Né? Então, aqui também tem um ponto e um contraponto, né? Ao mesmo tempo que nós sabemos que o nosso Deus ele está sempre alerta, cuidando das nossas vidas, nos furacões, né? Nas tempestades da vida, muitas vezes a gente deixa de enxergar essa presença dele. Então a gente precisa aguçar os nossos olhos espirituais para não perder a oportunidade de caminhar com Jesus e não identificar ele, né? Isso é algo muito assim, como pode andar ao lado de Jesus e não enxergar a presença dele, né? Então, assim, isso acontece nos nossos dias demais, né? Demais. Muitas vezes Cristo está falando através de você. Eu estou conversando com você e você está me dando um conselho e não é um conselho seu, é o próprio Cristo falando comigo. Eu vou dizer, não, isso é Elisama falando. Não, é Cristo falando através dela. Né? Na medida que a gente se aprofunda na intimidade, no conhecimento de Deus, nós começamos a falar o que ele falaria se estivesse aqui. Né? Se eu conheço o Cristo das Escrituras, o Novo Testamento, eu começo a me comportar como ele. Então, muitas vezes, esse texto dos discípulos de Emaús acontece no nosso meio. Muitas vezes Cristo está se manifestando, né? Tem uma das parábolas dele onde ele diz, olha, aquilo que vocês fizerem para o menor desses que estão aqui, é a mim que vocês estão fazendo. Você dá um copo de água para alguém que está precisando, é para mim que vocês estão dando esse copo d'água. Então, assim, Cristo se manifesta de várias formas, não só com experiências espirituais dentro da igreja, mas eu acredito muito que ele se manifesta também nas pessoas, as mesmas que ele nos mandou, ordenou, né? Porque ele nos deu um mandamento duplo. Falou, olha, tem 2 mandamentos fundamentais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso não é facultativo. Não, se você quiser, você ama a Deus. Se você quiser, você ama o próximo. Não. Isso é um mandamento. O mandamento não se questiona, se obedece. Então, a gente precisa abrir os nossos ouvidos espirituais, que às vezes Jesus está falando com a gente através de alguém e a gente não está percebendo, né? Pelos problemas, pelo contexto, ou porque a gente não está afim de ouvir alguma coisa, uma verdade amarga, né? Às vezes pode ser uma verdade incômoda, né? Ter sinceridade. Isso tá no 40 Dias na Terra-média, um texto falando sobre verdades necessárias, né? Aquele que traz uma mensagem que é necessária, mas que ninguém quer ouvir, né? Então, eu acho que a gente precisa
ter esse ajuste, né? Por um lado, entender que Deus está sempre presente, e por outro, aprender a identificar a presença dele, né? Então, e como que eu apuro isso, né? Como que eu abro meus ouvidos espirituais, como eu enxergo Jesus através das disciplinas, o tempo que você gasta com ele, tempo de leitura da palavra, o tempo de oração, o tempo que você se abstém de alimentar a sua mente com outras coisas que não te edificam, você está preparando, tá capacitando a sua mente, né? Está alimentando os seus olhos, os seus ouvidos com aquilo que edifica a sua alma, você está se colocando na posição de perceber melhor essas manifestações do Senhor na nossa realidade. Então, a gente precisa fazer isso. Aí eu quero crescer espiritualmente, mas não quero pagar o preço, né? Não quero ficar o tempo inteiro com bobagem na internet. E aí as coisas complicam, né? Tem muita distração, né? A Elisama cita ali barulho, né? Eu gosto de usar a palavra distração, né? Tem muita distração e isso faz com que a gente perca tempo, né? Não é lazer, é perder tempo muitas vezes, né? Lazer você tem ali um tempo específico. O pessoal começa, às vezes vai fazer uma coisa, precisa pegar o celular para ver uma informação importante do trabalho, quando vê, tá viajando em outra coisa que não tem nada a ver com o que você tinha que fazer, e aí as coisas vão aprofundando, né? Então, eu acho que essas duas frases foram as que mais me chamaram a atenção no trailer, né? Então, eu queria trazer essas duas reflexões para vocês, né? Essa questão da presença do nosso Deus ao nosso lado, além também da questão lá da sua experiência, né? Somente as pessoas feridas podem ser os melhores líderes, que você possa usar todo o seu sofrimento, tudo aquilo que te derruba, né? Toda a sua tristeza para ajudar outras pessoas que estão numa condição igual ou pior que a sua. Então, acho que esse era o recado que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? dessa live. Graças a Deus hoje ajudou, né? A